Pois é. E agora a gente vai conversar, eu vou conversar agora com meu querido amigo, repórter, grande repórter Juliano Dipp, que está acompanhando, Bruna e Zaidan, o funeral do Major Olímpio. Juliano, uma ótima tarde para você, meu querido. Obviamente que é um clima de comoção, as pessoas, inclusive dentre os próprios colegas lá no Congresso, foi um momento de muita tristeza, mas o que está intrigando aqui nossos ouvintes e a todos é o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, Ju. Olha, Sônia, Zaidan, Bruna, é um prazer falar com vocês. Ainda mais nesse dia que a gente ficou sem WhatsApp, eu já estava há mais de 2 horas sem fofocar com a Sônia. Mas é o seguinte... Não, e repórter sem WhatsApp é um problema, né, Dipp? Exatamente. A gente esqueceu como é que faz reportagem assim. Também, né? É. Realmente, hoje eu estive voltando ao noticiário, né? Eu estive hoje de manhã acompanhando o Hospital São Camilo, de onde depois o corpo saiu em direção ao crematório em Guarulhos. E eleitores, colegas de partido estavam na porta do hospital, realmente comentando com certa bronca a ausência de uma declaração do presidente da República a um dos senadores mais votados da última eleição, se não me engano, o quarto mais votado do país, e também um dos homens que abriu espaço no partido para que o presidente da República, o atual presidente, tivesse uma legenda e pudesse concorrer, porque não havia outro partido que aceitasse ou convidasse, na época, Jair Bolsonaro para o cargo. Portanto, o que se comenta é que faltou decoro, faltou cordialidade por parte do presidente. Esse episódio, Juliano, lembra o mesmo do Gustavo Bebiano, que também houve um silêncio. Claro que foi muito mais às claras, né, a briga dos dois, mas assim, o Major Olímpio andava divergindo muito do governo, mas o silêncio pós-funeral, pós-morte, né, pós-mortem, né, como queiram, acontece assim de uma maneira que ninguém, assim, as pessoas esperam pelo menos algum tipo de manifestação, não? Exato, Sônia, e você sabe muito bem que é de bom grado na classe política respeitar esse momento do luto. Eu vou lembrar aqui um episódio recentemente, a morte da dona Marisa Letícia, quando no próprio Sírio-Libanês o ex-presidente Lula recebeu as visitas do presidente Temer, que na época era presidente da República, e do ex-presidente Fernando Henrique. Não é que foi um telefonema ou uma frase, ele recebeu a visita de dois arquirrivais políticos, um histórico, que é o Fernando Henrique pelo PSDB, e o Michel Temer, que não era um rival até certo ponto, porque até montaram chapas junto com a presidente Dilma, mas que depois do impeachment passou a ser um rival histórico do PT, e estavam lá com ele no Sírio-Libanês, não esperaram nem o velório, foram até o hospital prestar as condolências para o ex-presidente Lula. Faz parte do jogo político o respeito na hora do luto. E os eleitores sentiram falta disso. É claro que isso não fez deixar de haver homenagens. Os eleitores destacaram, por parte do Major Olímpio, um importante papel no combate à corrupção. Era uma das principais bandeiras levantadas pelo Major. Além de entrevistar os eleitores e fãs que estavam no hospital, eu também conversei com policiais militares que acompanharam o cortejo e que reforçaram a importância do senador, muito antes até de ser senador, na luta pelos direitos da categoria, pelos direitos dos policiais. Essa, inclusive, era uma das principais bandeiras que levou, inclusive, o Major Olímpio a debater com governadores, não só agora com o João Dória, com quem ele tinha um grande desafeto público, mas também muito antes, quando Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo e Major Olímpio participava de manifestações em prol da defesa do aumento de salário dos policiais militares. Portanto, é um homem público que representa várias lutas, não só o combate à corrupção. O que deixou ainda essa partida mais triste, Sônia, Zaidan e Bruna, é que amanhã, sábado, Major Olímpio completaria 59 anos. Um dos desejos dele era receber a alta para comemorar o aniversário com a esposa e o casal de filhos. Mas, infelizmente, o quadro piorou e na quinta-feira, no final da tarde, foi anunciada a morte cerebral do senador. Hoje demorou um pouco para liberar o corpo, porque havia uma intenção da família, um pedido do senador para que os órgãos fossem doados, porém, o fato da morte por Covid não possibilita a doação de órgãos. Ainda assim, esperou-se às 12 horas, foi feita uma análise com os médicos e realmente viu que não havia como
realizar esse último desejo do senador, que era a doação de órgãos. Um dia de despedida, portanto, Sônia, que a gente acompanhou de perto para as telas da Band. Daqui a pouco vocês podem ver imagens do Brasil Urgente e também no jornal da Band. Ô Dipe, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Você sabe que essa falta de solidariedade e tal, o grande problema também é que ela se espalha por parte da população, porque a gente vê inclusive manifestações ofensivas de gente que é oposição, era oposição ao Major Olímpio, e considera apenas que ele apoiava o Bolsonaro, etc., e que já era oposição ao Olímpio mesmo antes, quando ele entrou para a carreira política, né? E do outro lado também bolsonaristas, né? Então, dos dois lados, manifestações grosseiras, demonstrando total falta de solidariedade em relação ao Major Olímpio. Então, ou a família, né, do Major Olímpio. Então, além desse silêncio, de novo, né, reincidente do Bolsonaro, é muito, muito ruim, lamentável, que parte da sociedade siga pelo mesmo caminho, né? No caso até pior, porque não é nem o silêncio, é a ofensa num momento completamente incompatível com ofensas, né? Preciso ter solidariedade com a família, só isso. Agora, o que você sabe do suplente que agora assumirá a vaga do Major Olímpio no Senado? Olha, inclusive eu até conversei com os apoiadores do Major que estavam em frente ao hospital, né, sobre o suplente do Major Olímpio. E eles, seguidores do Major, se diziam muito confiantes no novo nome que agora toma conta do cargo. Na verdade, é o Alexandre Luiz Giordano, que deve ser convidado em breve já para assumir a cadeira. Ele é um pouco mais jovem do que o Major. O Giordano, como é conhecido, tem 47 anos de idade. A gente lembra que o Major Olímpio tinha uma função de líder do PSL no Senado. A expectativa, obviamente, é de que o seu suplente não ocupe esse espaço, já que a liderança do partido normalmente fica para os políticos mais influentes ou mais poderosos dentro propriamente da capital, ou melhor, do Senado, não é? O suplente do Major Olímpio, o que a gente sabe é que ele nasceu em São Paulo, na capital paulista, declarou à justiça durante a campanha ter R$1,5 milhão em bens, isso no ano de 2018, quando concorreu junto com o Major Olímpio. E é proprietário do grupo Família Giordano Indústria e Comércio. O que pouca gente sabe é que o segundo suplente do Major, ou seja, se o Giordano não pudesse assumir ou tivesse algum cargo público, o segundo suplente do Major, vocês sabem quem que é? Não, quem é? É o nosso ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia. O astronauta. Sim. O astronauta é o segundo bauruense, suplente. né? Porque Bauru é a cidade do estado que não tem só o Juliano Dipp, mas que tem o único astronauta brasileiro também. Juliano Dipp e grandes pessoas. Um abraço para Bauru, eu adoro aquela cidade. Você sabe que, curiosamente, Sônia, há um mês atrás o Major Olímpio participou de uma manifestação em Bauru, junto com o dono da Havan, o empresário Luciano Heng, e que foi muito criticada, porque foi uma manifestação que gerou aglomerações. O empresário, o dono da Havan, estava sem máscara, o Major Olímpio, claro, sempre de máscara, uma manifestação à época contra o lockdown que se ameaçava na cidade. E logo depois disso, o Major apareceu com os sintomas da doença. Inclusive, um de seus assessores também está internado com Covid-19, porém o quadro é bem melhor do que o que era apresentado até então pelo senador. Olha, por mim eu conversava com vocês mais 20 minutos, mas se eu ficar no ar mais um pouco, José Luiz da Atena pede a minha cabeça, então eu tenho que voltar. A gente te libera pro Datenão, meu querido, mas você volte sempre aqui. O microfone do Bandeirantes acontece sempre aberto para você.